Olá, como é você? Tudo bem? Espero que você esteja aí, firme, forte, vivendo o seu melhor momento, ok? Estamos aqui de volta para a gente poder fazer, mais um comentário ou pensar, um pouco mais em determinados textos bíblicos, ok? E no que andam dizendo também por aí. Por exemplo, andam dizendo por aí que Jesus vai voltar. Está escrito isso na Bíblia, que Jesus vai voltar? Não, não está escrito que Jesus vai voltar. Mas por que as pessoas falam então que ele vai voltar? Porque lá na Bíblia diz que ele iria voltar. Ora, mas como assim? Você falou que na Bíblia não está escrito que ele vai voltar. E agora você diz que lá está escrito que ele iria voltar? Sim, isso mesmo. Lá está escrito que ele iria voltar. Segundo a própria Bíblia, ele falou sobre isso inúmeras vezes. Em outras passagens, os seus discípulos também disseram que ele iria voltar, com as suas próprias palavras. Tenho citado aqui aqueles textos clássicos, de Mateus 10, 23, onde que ele fala que os seus discípulos não visitariam todas as cidades de Israel sem que ele voltasse. Então ele prometeu voltar, mas ele prometeu voltar naquela geração, não nessa geração ou numa geração futura. Temos citado aqui Mateus capítulo 16, ou Lucas 16, 28, acho que é Mateus 16, 28, onde que ele diz que muitos daqueles que estavam ali com ele, naquele momento da história, não experimentariam a morte sem que visse ele voltar. Temos dito aqui, Mateus 24, 34, quando ele diz que não passaria aquela geração que estava presente com ele naquele dado momento da história, sem que todas aquelas catástrofes preditas ali em Mateus e também em Lucas acontecesse. Ou seja, o fim proposto por essa geração estava proposto para aquela geração, ok? E não para uma geração futura ou para a geração presente. Lá na Bíblia mesmo está escrito que aqueles que o transpassaram o veria vir. Então, aqueles soldados romanos que haviam fixado a lança nele ali, eles veriam Jesus vir. Então, a proposta era que Jesus voltasse naquela geração. 1 Tessalonicenses é escrito ali 17 ou 18 anos depois da crucificação de Jesus, e 2 Tessalonicenses logo em seguida. São os dois relatos bíblicos mais antigos a respeito de Jesus, ou os dois relatos bíblicos mais próximos, da crucificação de Jesus escritos que se tem notícia, ou os dois relatos bíblicos que mais recentes ali entre a morte de Jesus e os primeiros relatos escritos. São os relatos mais antigos escritos. E ali, em 1 Tessalonicenses e também 2 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses que eu vou citar para ser mais preciso quanto ao que eu quero dizer, Paulo diz que eles, os que estivessem vivos, seriam transformados. Então, o próprio Paulo, ele testifica que não era uma geração futura que seria transformada, mas eles, os que estavam vivos, seriam transformados. Então, ele também, acreditando nas palavras de Jesus, que Jesus voltaria ainda naquela geração, esperava a vinda de Jesus naquela geração. Dizem por aí, que quando Jesus disse que todo olho veria, é porque ele viria, num corpo físico, descendo do céu, num corpo físico, e todo olho o veria. Se é essa a alegação, Jesus mentiu, porque as pessoas não viram ele naquela geração descer num corpo físico. E se essa geração que está aí esperando a vinda de Jesus quiser usar esses textos bíblicos, elas também entram em contradição por esses relatos que eu disse aqui, porque todos eles mostram que Jesus disse que viria naquela geração. Há o relato também que ele disse que João estaria vivo, quando ele voltasse, quando ele disse para Pedro que importa se eu quero que ele fique até que eu venha. Então, Pedro morreria ali antes de João, mas João veria a vinda de Jesus.
Então, se tivéssemos, né, de afirmar com mais convicção a respeito da vinda de Jesus, diríamos que a vinda, né, do Império Romano contra os judeus, por volta do ano 66 até o ano 73, aqueles 7 anos de tribulação, né, que Israel passou por ele, era a vinda de Jesus. Então, aquela tribulação de 70, né, que culminou em 70, mas que se prolongou até 73, seria a vinda de Jesus, a vinda prometida de Jesus. Então, seríamos mais coerentes se afirmássemos dessa maneira. O que acontece com a fé cristã é o que acontece com os adeptos fervorosos de qualquer outra religião. Ou seja, esses adeptos religiosos, eles não dão muita importância porque está escrito. Tem que prevalecer na mente, no coração deles, aquilo que eles creem, aquilo que eles acreditam que está escrito. Então, ainda que, né, a Bíblia deixa clara que Jesus ele teria que voltar naquela geração, os religiosos eles não acreditam, eles não querem saber dessa revelação. Eles querem que prevaleça aquilo que eles acreditam em detrimento daquilo que está relatado nas Escrituras. E daí vira essa confusão, né? Essa distorção acaba fazendo com que pessoas, né, mal intencionadas ou bem intencionadas em benefício próprio tirem proveito dessa fé, dessa convicção que sobrepõe, que subjuga, né, aquilo que está escrito na Bíblia. Eu espero que isso tenha te ajudado. Se o vídeo esclareceu alguma coisa para você aí, deixe o seu like, ok? E se inscreva no canal. Um forte abraço para você. Graça e paz.